Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu gostaria de trazer um quadro novo aqui do nosso canal. O nome do quadro é Analisando Fundos Imobiliários da Minha Carteira, onde eu vou trazer um ativo, um fundo imobiliário. A gente vai abrir o relatório gerencial, vamos ver o portfólio do fundo, a alavancagem. Vamos ver o quanto está pagando de dividendo, se esse pagamento é recorrente. Vamos ver os números, os principais indicadores. E no fim, nós vamos concluir se vale a pena eu continuar colocando o meu dinheirinho suado nesse fundo ou não. Mas antes de iniciar a leitura do relatório gerencial e também divulgar qual fundo a gente vai fazer a análise gerencial do relatório, eu gostaria humildemente de pedir o seu apoio curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando aqui abaixo o seu comentário e compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Vamos mudar a vida das pessoas, mostrando para elas que investimento não é para rico, mas é para pessoa que tem disposição, paciência e quer ter a sua vida mudada. Não precisa ser rico para investir, só tem que ter resiliência, paciência e disposição, tá certo? Muito bem, pessoal. Antes de falarmos sobre qual fundo imobiliário a gente vai analisar, eu quero trazer aqui uma visão geral da minha carteira, né? Como que ela está performando, um pouquinho dos números, né? Dos resultados. E depois nós vamos falar do VISC 11. É o fundo qual a gente vai fazer a leitura do relatório gerencial. É um fundo que acompanha a minha carteira de ativos. A minha carteira hoje, ela tem um total investido de R$ 33.429, mais um patrimônio total de R$ 36.732,37. Ela apresenta uma valorização positiva de 9,88% e uma rentabilidade de 13,10%. Eu tenho aqui um ganho de capital de R$ 3.300 aproximadamente e já recebi R$ 290 em dividendos. É uma carteira muito novinha ainda. Eu comecei em abril de 2025 e de lá para cá eu tenho feito pequenos aportes, mas eles são recorrentes e a gente pode ver aí a escadinha, né, do crescimento aqui do capital. Como que eu invisto, pessoal? A maior parte do meu capital ele continua na renda fixa, que é a minha reserva de emergência. Já comentei em vídeos anteriores que eu iniciei pela reserva de emergência, na renda fixa. E agora eu vou parar de investir na renda fixa e começar a direcionar os meus aportes para a renda variável, para que essa fatia de pizza aqui fique mais equilibrada. Aqui está os ativos da minha carteira, né? Como que eu invisto. E quando eu olho aqui para os fundos imobiliários, né, que é o foco desse vídeo de hoje, eu tenho R$ 4.000 investidos, tá, em fundos imobiliários. Esses são os ativos que compõem a minha carteira de fundos. O VISC 11 é o que nós vamos falar hoje, XPLG, GARI 11, GGRC, CPSH, BTCI, ALZR, VGHF, MCR 11 e MXRF 11. Pessoal, eu cometi alguns erros, cometi alguns acertos nessa carteira de fundo imobiliário. Aqui é ao vivo, tá, pessoal? É vida real. Não estou aqui para te iludir, para tirar dinheiro seu, para te vender curso, mas é para te mostrar os meus erros e os meus acertos, tá? Ao longo dos anos, né, que nós estivemos aqui juntos, dividindo a minha vida, o meu dia a dia de investidor, vocês vão ver que eu cometi alguns erros aqui nessa carteira de fundos imobiliários e a gente vai corrigir aos poucos, tá, pessoal? Mas mais importante é que ela está diversificada e ela está dividida em fundos de tijolo e fundos de papel. Com relação aos fundos de papel, nós vamos falar hoje do VISC e depois falaremos de todos esses fundos aqui, trazendo seus relatórios gerenciais, fazendo análise de cada um deles e verificando se vale a pena eu continuar investindo ou não. Olhando para o VISC 11, que é um fundo no segmento de shopping, a sua cotação atual está em R$ 109,78. O fundo ele paga para os seus cotistas
8,81% de dividendo, e ele está sendo negociado com um PVP de 0,93. Aqui, para você que é mais experiente, não preciso explicar, mas para quem está começando agora, esse indicador, quando se trata de fundo imobiliário, é bastante importante, porque ele mostra se o valor atual da cota está acima ou está abaixo do seu preço justo, do seu valor patrimonial. Descendo aqui um pouquinho abaixo, ó, o valor patrimonial do VISC, o seu preço justo, né, o seu valor justo, é R$ 117,99. E ele está sendo negociado a R$ 109,78, portanto, com um desconto. O fundo tem pago 0,81 centavos por cota, o que, né, representa 8,81% de dividendo. Vamos abrir agora aqui o relatório gerencial do fundo para poder extrair dele algumas informações, né, como vacância, como os indicadores operacionais e de desempenho, os proventos, né, que o fundo tem pago para os seus cotistas, e no final a gente vai avaliar se vale a pena ou não continuar investindo no VISC11. Vamos descer aqui o seu relatório gerencial. Nessa primeira página aqui já traz algumas informações importantes, né? Esse relatório gerencial do VISC ele é bem organizado. Então ele mostra aqui, ó, o valor de mercado, né? O valor da cota atualmente, 108. Aí você pode falar assim, Marcos, mas por que aqui está 108 e lá no investidor 10 está 109? Porque o relatório, embora ele seja de dezembro, mas os dados apresentados aqui são de novembro. Por isso essa diferença entre a cota do relatório e a cota do investidor 10. O investidor 10 está atualizado no dia de hoje. E o relatório traz um dado passado. Seu valor patrimonial 117, portanto aqui a gente pode ver, né, pelo relatório, que o fundo está com um desconto com relação ao seu valor patrimonial. Ele tem 28.828.640 cotas e um total de cotista 336.893 cotistas. O fundo ele cobra taxa de administração, mas não cobra taxa de performance. Aqui alguns destaques, né? No mês de dezembro, no mês de janeiro. Em dezembro, o fundo concluiu a aquisição do Midway Mall, em conjunto com parceiros estratégicos que adquiriram de forma indireta a totalidade do ativo. O resultado estimado da transação é um incremento, ou seja, um acréscimo de 0,3 centavos por cota. A gente viu aqui no investidor 10 que o fundo tem pago 0,81 centavos por cota, né? 81 centavos por cota. Com esse acréscimo de 0,03 centavos por cota, provavelmente o fundo deve pagar um valor de 84 centavos por cota. Outro fato importante que aconteceu foi em janeiro. O fundo assinou um memorando de entendimento, ou seja, um pré-contrato, né, de compra, de aquisição do BH Shopping, o que vai trazer, né, para o fundo, né, para os seus cotistas, um yield médio de 11,4%. Isso é muito bom para quem é cotista do fundo. E aqui uma estimativa, né, de crescimento nos pagamentos de proventos, né, de 0,84 até 0,90 centavos por cota. Vamos descer mais um pouquinho. Essa parte do relatório fala, né, é uma mensagem do gestor para a gente. Essa parte aqui é uma parte interessante, que fala um pouco do desempenho do fundo, né? Embora a gente vai ver um pouco mais abaixo ali a DRE. Em dezembro, a distribuição de rendimentos, né, anunciada foi de 0,81 centavos por cota, conforme estava lá no investidor 10, mas o resultado gerado foi de 0,89 centavos por cota. Ou seja,
o fundo ele distribuiu menos do que gerou. Consequentemente, ele gerou um caixa. E isso também é bom para a gente que é cotista. Aí ele continua falando, né? Após a distribuição, o fundo ainda conta com o resultado acumulado e não distribuído de 80 centavos por cota. Adicionalmente, o shopping Paralela, que foi integrado, né, ao VISC, possui um resultado acumulado de 10 milhões, equivalente a 35 centavos por cota. Então, assim, ó, ele tem um resultado acumulado de 80 do próprio VISC, mais 35 do shopping Paralela. A soma desses dois resultados acumulados perfaz um resultado acumulado total de R$ 1,15 por cota. Outros dados aqui interessantes, né? O portfólio do fundo apresentou um crescimento de 4,8% no NOI, né, que é um indicador de resultado financeiro, né, operacional, resultado operacional, como se fosse o ROI lá das ações. E 5,6% de crescimento nas vendas por metro quadrado, em relação ao mesmo período do mês anterior. Isso é interessante, tá? As vendas de mesma loja, que é um indicador importante para shopping, apresentavam um crescimento de 3,2%. E o aluguel de mesma loja, que também é um indicador interessante, apresentou um crescimento de 5,7%. O que é a venda de mesma loja? É um indicador que ele pega uma loja e verifica o quanto ela vendeu comparando com o mês anterior ou com o ano anterior. Quanto maior esse indicador, maior a quantidade de venda. Então, mais pessoas estão visitando o shopping, estão comprando, né? Então, é um indicador bastante interessante. E o aluguel de mesma loja também é um indicador importante, porque ele está medindo ali os reajustes do aluguel e a renovação também desse aluguel. Se esse indicador está aumentando, significa dizer que as lojas continuam alugadas e mais, né? Esses aluguéis sofreram um reajuste. Por isso que esse indicador está aumentando. Ou lojas que estavam desalugadas, né, começaram a ser alugadas. Por isso que esse indicador está aumentando e é um indicador importante quando se trata de fundos imobiliários. Tá? Além disso, os níveis de desconto e inadimplência, quer dizer, o desconto de aluguel e a inadimplência, que é o não pagamento dos aluguéis, eles permanecem controlados, respectivamente. Né? Então, aqui, ó, o desconto 1,9 e a inadimplência 1,5. Enquanto a taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de novembro em 95,3%, a maior taxa de ocupação dos últimos 5 anos. Provavelmente esse indicador aqui aumentou, né? E arrastou para cima também o aluguel de mesma loja, tá? Porque a vacância diminuiu, quer dizer, aumentou a quantidade de inquilinos, então aumenta ali o indicador de aluguel de mesma loja. Aqui, né, são alguns fatos, né, relevantes que aconteceu no fundo, né, que está falando aqui da aquisição do Midway Mall. Também fala aqui do memorando, né, de entendimento, que é aquele pré-contrato, vamos dizer assim, né, para a aquisição lá do PH Shopping. E aqui ele vai trazer a performance do fundo imobiliário. Tá? Então ele traz aqui de forma escrita, mas a gente vai olhar aqui a DRE. Né? Remessa, resultado, são aluguéis, né? Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Aqui são os aluguéis. Então, fez, né, um total de 32 milhões. O resultado financeiro são empréstimos, né, e juros recebidos. Então, aqui, ó, receita financeira 1 milhão, mais despesas financeiras 4 milhões. Um total de 2 milhões, né, em taxa de administração. Outras despesas aqui não mencionadas acima,
776 mil. Não teve resultado não recorrente, né? De repente a venda de um shopping não teve esse resultado não recorrente. E o resultado total do mês de dezembro foi de 25 milhões 621 mil. Mais o resultado distribuído foi de 23 milhões. E aí o fundo gerou aquele caixa, né? Que a gente já citou acima, tá? Aqui é o histórico de distribuição dos proventos. Percebe que desde aqui de setembro de 2024 ele vem pagando proventos recorrentes e quando chegou aqui em 2025, né, ele aumentou esses rendimentos, tá? Com a perspectiva para 2026, 2026, né, de 0,84 centavos por cota. Aí ele fala aqui, ó, a estimativa, né, para 2026, 0,84 a 0,90 centavos por cota. Aqui ele vai fazer uma comparação, né, da rentabilidade do fundo com relação ao IFIX e ao IBOV, tá? Eu vou pegar esse resultado aqui acumulado. Aqui, ó, a rentabilidade do fundo no acumulado, 23,4%. Aí quando a gente olha para o IFIX, 21% aqui no acumulado de 2025. E quando a gente olha o IBOV, 34%. Então, em 2025, ganhou do IFIX, mas perdeu do IBOV. Mas quando a gente olha aqui desde o IPO, né, que é na oferta inicial pública, o fundo performou, né, 114%, o IFIX 69,6%, e percebe o seguinte, ó, ele está coladinho aqui com o IBOV. Tá? Então, é um fundo de alto rendimento. Aqui em gráfico, né, mostrando o que a gente explicou aqui em cima. Aqui o desempenho do fundo na Bolsa de Valores, né? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque você coloca dinheiro num fundo, né, de tijolo, no caso aqui de shopping center, mas se acontecer, né, algum imprevisto, você precisar recuperar esse dinheiro, se o fundo não tem um volume de negociação grande na Bolsa de Valores, você pode ter dificuldade de vender. E não é o caso do Visco, olha. Percebe que ele vem aqui, ó, crescendo o volume de negociação na Bolsa de Valores. Então, se você quiser, né, trocar as cotas por dinheiro no imprevisto, você consegue com muita rapidez, né? Tem alta liquidez. E aí, né, o conceito de liquidez. Liquidez, né? É você trocar ali a cota por dinheiro, isso tem que ser rápido, né? Não pode ser demorado. Então, se você tem um fundo que não tem volume de negociação, você pode lançar uma ordem de venda lá na sua corretora e acabar não conseguindo vender rápido. Como é que está aqui a carteira do fundo, né? Então, são um patrimônio, né, investido em imóveis, 4 bilhões. Tem 97 mil aqui, ó, com aplicação financeiras. O fundo ele tem obrigações a pagar no valor de 691 mil, mas com um patrimônio desse, né, 4 bilhões, se a gente for fazer uma relação aqui, quanto isso representa isso, né, dividir, né, pegar aqui 691 e dividir por 3,993, você vai achar o percentual o qual o fundo está, né, com obrigações a pagar. É muito baixinho, né, pelo patrimônio que o fundo tem. E tem aqui um cronograma bem estruturado de pagamento aí dessas obrigações. Você vê que vem amortizando aqui, ó, está bem controlado. Agora aqui um pouquinho dos indicadores, né? O NOI, pessoal, é um indicador de operacional, né? Ele equivale, para quem sabe um pouquinho sobre ações, ele equivale ao ROI, né? Que é o retorno
sobre o lucro, né? O lucro sobre a receita. E o NOI, ele mede aqui, ó, a quantidade de venda por metro quadrado. E houve um crescimento aqui de 4,5% nesse indicador, quando comparado ao período de 2024. Então, um indicador importante aqui, tá? É venda por metro quadrado. Quanto maior esse indicador, melhor. E aqui os indicadores de venda, né? A venda por metro quadrado dos shoppings foi de 1.706, né, por metro quadrado, um crescimento de 2,9%. E o aluguel, venda de mesma loja e o fluxo de veículo, que são outros indicadores importantes, no caso aqui do aluguel de mesma loja, teve um aumento aqui quando comparado ao trimestre anterior. Em novembro já está maior do que o trimestre todo anterior, 5,7%. Houve também aqui um aumento aqui, ó, nas vendas de mesma loja, quando comparado ao terceiro trimestre de 25, 3,2%. Porém, quando a gente olha aqui o fluxo de veículo, né, que é a entrada de veículo mesmo, quanto mais carros entra, mais pessoas entra, mais venda vai ter. Houve uma queda aqui de 2,2%. A inadimplência do fundo está controlada, ela vem diminuindo aqui, ó, ao longo de 2025, ó. O azulzinho aqui é 2025. Então ela vem sofrendo aqui uma queda na inadimplência e a taxa de desconto também. Ela vem sofrendo aqui uma queda ao longo de 2025. Isso é importante, interessante. E a taxa de ocupação, né, que é a vacância do fundo, ela diminuiu, né? Ou seja, a quantidade de lojas vazias, né, dentro do shopping está diminuindo, atingindo um patamar recorde aqui, ó, de 95,3%, ou seja, uma vacância de 4,7%. Baixíssima vacância. Aqui ele mostra, né, o resultado operacional por ativo. Então, aqui o Prudente Shopping, ele é o que traz maior resultado operacional. Aqui é o resultado operacional por estado, São Paulo é o carro-chefe. E aqui por administradora, né, Ancar é a que traz maior resultado. Aqui é o portfólio do fundo, pessoal. Os shoppings, né, que compõem o portfólio, ao todo são 31, em 15 estados diferentes, 11 administradores diferentes. Aqui é como está distribuído o portfólio em todo o Brasil. Finalizamos aqui, pessoal, a leitura do relatório gerencial do VISC 11. E aí a pergunta, né, que não quer calar, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário. Vale a pena eu continuar ainda colocando o meu dinheirinho suado no VISC, na sua opinião? Eu não vou deixar aqui a minha, não. Eu vou deixar você dividir comigo a sua opinião. Vale a pena investir ou não vale a pena investir no VISC? Esse é um vídeo novo, tá, pessoal? Do canal, no quadro, analisando fundos imobiliários da minha carteira. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui abaixo o seu comentário. E até o próximo vídeo.